começar o nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre saúde, sobre nutrição, sobre alimentação. Eu recebo aqui a nutricionista Marielle Barcelos. Mari, bem-vinda, muito obrigada. Obrigada pelo convite, Carol. Bom dia para todo mundo. A Mari vai bater um papo conosco sobre saúde, sobre alimentação, um assunto que serve para o ano inteiro, um assunto que todo mundo quer saber. Não tem muito mais como fugir disso, né, Mari? A gente tem que falar sobre saúde, né? É verdade, Carol. Assim, e tu falou bem, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar o ano inteiro com isso, até porque a gente tem que ter saúde o ano inteiro, né? E eu acho que a alimentação é o alicerce, é a base de tudo. E as pessoas, às vezes, a gente percebe que se preocupam muito com a questão do verão, né? Tipo, como é que eu vou estar no verão? Como é que eu vou colocar aquela roupa? Como é que eu vou colocar aquele biquíni? Mas a gente tem que lembrar que a gente deve se cuidar o ano inteiro, inclusive agora no inverno, né? Que a gente percebe, às vezes, que as pessoas... Poxa, me cuidei até agora, só que agora começa o inverno, eu vou dar uma relaxada. Não é bem assim, né? As doenças, as patologias também aparecem no inverno, né? Só que a gente tem que lembrar que o nosso corpo muitas vezes pede algo a mais no inverno pelas temperaturas mais baixas. E a gente tem temperaturas bem baixas aqui no sul, né? Então eu acho que é uma questão de a gente estar se cuidando o ano inteiro. Então, realmente, no inverno, a gente tem aquela vontade de, eu quero comer uma comida mais quente, mas também, às vezes, uma comida mais reforçada. Aqui, nessa cultura italiana, a gente tem muito, né, Mari? Isso. Dá vontade mesmo? O corpo sente diferente ou é coisa da nossa cabeça? Não, dá vontade, Carol. Assim, é normal. Quando o corpo resfria, né, a gente tem uma temperatura X do corpo, que é de 36 a 37 graus. Isso é a temperatura para a gente fazer várias funções no organismo, né? Quando ele esfria demais, ele vai tentar o quê? Restabelecer essa temperatura. Então, realmente, ele pede um pouco mais, né, de alimentos. Principalmente os carboidratos, que a gente fala, nossa, no inverno dá vontade de comer mais carboidrato. Só que eu sempre lembrando que não tem problema a gente comer o carboidrato. O problema é que tipo de carboidrato. Igual as gorduras, igual as proteínas, todos os nutrientes a gente tem que escolher nutrientes que agreguem valor à nossa alimentação, que nos dê algo em troca, que é os nutrientes, né? Que tem muito alimento hoje em dia que a gente chama de caloria vazia, que ele só dá caloria, ele não dá nada em troca, ele não dá nutrição em troca, né? Então, normalmente a gente, não é ilusão, não. Mas existe, claro, aquela questão, por exemplo, de mais preguiça, a gente quer ficar mais em casa, a gente quer... Então, isso chama mais ansiedade, alguma coisa assim também. Isso existe também um fator psicológico, sim, envolvendo, mas eu acho que tudo a gente tem que ter equilíbrio, né? Mas existe sim essa coisa de o organismo requerer mais calorias, sim, nessa questão de baixas temperaturas. E aí, até por isso que a gente tem que pensar bem, né? Ter passar pelo outono, pelo inverno de forma consciente, porque às vezes a gente vai usar isso como desculpa, né? Não, mas o corpo pede, né? Uma sopa quentinha, uma macarronada, é tão gostoso. Mas a gente tem que pensar e medir isso, que não é só, eu vou deixar de comer tal coisa, porque daqui a pouco é verão e eu quero biquíni de novo. Não é nada disso, né, Maria? A gente tem que ter essa consciência de, o que eu estou comendo? Hoje eu saio um pouquinho daquela alimentação mais regrada, mais saudável, mas amanhã eu volto, por questão de saúde mesmo, né? Isso. O equilíbrio vale pro ano inteiro, né, Carol? E assim, essa questão de, gostaria de comer alguma coisa quente, né? Isso tem total fundamento por conta dessa temperatura mais baixa. Que nem, vontade de comer aquele pão quentinho, vontade de comer aquela massa com molho mais quente. Até os pacientes comentam muito comigo, as pessoas em geral falam assim, Mari, não dá vontade, né, nos dias frios de comer um prato de salada de folha crua, né? E eu concordo, eu falei, não, vamos comer coisa quente, vamos comer legume refogado, vamos comer coisas cozidas. A gente tem que comer vegetal, mas assim, não quer dizer que a gente precise só comer cru ou só cozido, sabe? Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio mesmo. Isso é importante para todas as idades e também tanto para homens quanto para mulheres, né, Mari? Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas vou fazer essa refeição diferente porque tal pessoa precisa de mais nutrientes, o meu filho precisa de mais nutrientes e eu vou dar uma tapeada aqui porque eu quero emagrecer. Tem que tomar cuidado, né? Isso serve para as crianças também, né, Carol? As crianças, elas veem isso com muito mais facilidade que a gente, né? Tipo, elas percebem, elas escolhem isso sem querer, assim, né? Eu digo,
psicológica e fisiologicamente falando, assim, né? Elas, mãe, eu não quero isso hoje porque tá muito frio, eu quero outra coisa quente, né? É muito nítido a gente ver isso, assim. E sim, a gente pode comer essas coisas, não quer dizer que a gente precise. Às vezes a gente fala em salada, lembrando agora, lembrei de uma coisa. Uma paciente até falou um dia pra mim, ela assim, doutora, sempre que eu falo em salada, eu penso que tem que ser folha, né? E não é. Na verdade, salada não é só folha, né? Só comida, só alface, só rúcula. Saladas são todos os vegetais, na verdade, tá? Maria, a gente fala muito assim, que às vezes os adolescentes, as crianças, né, não cuidam muito da alimentação, principalmente nessa fase de adolescente que já, né, já decide, já escolhe, já faz o prato. E aí a gente pensa, mas fulano come de tudo, só come besteira, porcaria, como diz a mãe, né? E ali tá bem, tá magrinho. E às vezes as pessoas falam, mas uma hora a conta chega, uma hora a conta chega. Isso realmente é de fato, uma hora essa conta chega, mesmo que a pessoa tenha, né, um biotipo mais tranquilo, de queima muita caloria, de não armazena muita gordura, falando visivelmente, né? Isso. Assim, Carol, isso é nítido, né? Quando a gente é jovem, né? Eu digo assim, para mulheres, mais ou menos até... Não estou dizendo que depois dos 35 a mulher não é mais jovem, né? Mas eu digo o metabolismo mesmo, né? Até os 35 anos funciona de um jeito, homens até 40, mais ou menos. O nosso metabolismo é mais... como que eu vou te dizer, assim, para todo mundo entender? Ele nos salva com mais facilidade, né? Ele trabalha de um jeito mais eficaz, né? Então, assim, é difícil mesmo a gente comendo coisas erradas, ele não nos salvar de situações, né? Então, assim, óbvio que ele vai tentar não deixar colesterol elevado no sangue, glicose elevada no sangue, triglicerídeo, mas após essas idades a gente começa a perceber, se a gente não mudar os hábitos, que sim, ele não vai te salvar com tanta facilidade. Então ele começa a aumentar assim. Não estou dizendo que antes dessa idade a gente não tenha, que hoje a gente vê adolescentes com exames alterados, né? Porque a coisa está muito carregada, né? Então, assim, essa coisa de, mais pra frente, mesmo, às vezes eu não tendo excesso de peso, pode ser que apareça algum problema relacionado? Sim, muitas vezes sim. Mesmo a pessoa que nunca teve excesso de peso, né? Sim, a pessoa pode apresentar alterações devido a essa inadequação alimentar, tudo isso. Isso, a gente fala de alterações, a gente fala de colesterol alto, de diabetes, de coisas assim, que são as primeiras preocupações, ou tem outras também, Mari? Eu acho que tem, a alimentação como um todo, ela previne muita coisa, a gente sabe disso, né? Hoje a prevenção para cânceres é a alimentação, né? A gente vê isso, né? Então, é claro, se preocupar sim com doença cardiovascular, que está mais que comprovado que a alimentação traz benefícios, né? As doenças ortopédicas, reumatológicas, até doença autoimune. Hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que a alimentação está ligada, né? Então, assim, eu acho que são várias patologias que a gente pode prevenir o aparecimento de, né? Claro que a gente não pode esquecer que existe, sim, fator genético, fator ambiental, fator até social, né? Que está inserido essa pessoa que pode vir a desenvolver certas patologias. Mas a gente sabe que a alimentação e atividade física é uma coisa primordial, assim, que todo mundo... É o básico, né? É o básico, né? E é uma coisa que a gente consegue fazer, né? A gente não depende de mais ninguém, né, Carol? A gente consegue fazer, a gente consegue fazer nossas escolhas, né? Hoje em dia tem profissionais habilitados para isso, né? Não só eu, nutricionista, mas eu digo assim, o educador físico, tanto a mãe e o pai levar conhecimento para essa criança em casa, né? A gente tem, por exemplo, que nem nós estamos fazendo aqui, tentando transmitir, né, um pouco disso. A gente tem hoje em dia pela internet inteira, pela televisão, por rádio, informações chegando, né? Mais acesso hoje, muito né? mais acesso. Então, assim, essa questão de educação nutricional, ela está muito difundida, né? E o que a gente fala é que a gente não pode ignorar isso, né? A gente tem que prestar atenção e, poxa, preciso procurar ajuda aí, preciso ver o que é melhor, o que é, né? E assim, sempre pensar que nós somos únicos, nós somos pessoas diferentes de outras, né? Então, assim, às vezes uma coisa que é legal para o fulano, talvez não seja para mim. Então, eu gosto muito de dizer para o paciente, para as pessoas não se frustrarem. Às vezes, o fulano consegue fazer isso e eu não, né? Meu Deus, o fulano perdeu e o fulano ganhou, o fulano melhorou e eu fiz a mesma coisa e não melhorei, né? E eu falo, não fica chateado não, vamos lá ver o que serve para ti,
né? A gente tem que, por isso que no consultório a gente atende individualmente, né? Por isso, claro que tem alguns grupos bem legais hoje em dia que as pessoas fazem grupos de atendimento, de orientações, que eu acho que é válido, né, Carol? Eu acho que qualquer informação difundida, levada, eu acho que vale a pena. Mas eu acho assim, preciso ver o que vai valer a pena para mim, o que vai ser legal para mim, né? Hoje em dia tem N profissionais habilitados, especialistas em cada área, né? Dentro da nutrição mesmo. Essa questão da comparação, acho que deve acontecer muito também em famílias, né? Às vezes, a criança está precisando melhorar a alimentação, o casal vai junto, vai todo mundo procurar nutricionista e aí todo mundo começou. O marido perdeu mais rápido, perdeu mais peso do que a mulher já ficou preocupada. A criança tem aquele trabalho de toda uma conscientização, aquele trabalho de formiguinha. Às vezes deve rolar muito isso, né, Mari? Tu atende, imagino, né? Atendo. Às vezes, e o meu consultório não é tão grande, tu conhece, né, Carol? Mas assim, tem espaço para todo mundo. Mas normalmente quando chega assim, 4, 5 pessoas da mesma família, sempre cabe, né? Mas eu digo assim, muitas vezes vai o casal, né? Ou a família toda. Gente, isso faz uma diferença no tratamento, porque normalmente, assim, todo mundo comprando as mesmas coisas no supermercado, o carrinho ser, eu digo, homogêneo, sabe? Não sendo tão diferente as comidas de casa, dá uma diferença enorme. Só que a gente percebe isso, né? Tipo, daí a mulher sempre tem uma dificuldade maior de perder peso. Quando é perda de peso, assim, né? Ou alguma coisa de metabolismo, alguma coisa de exames melhorarem, alguma coisa assim. A gente percebe que o homem normalmente fica mais na frente que ela. Daí a primeira coisa que eu falo quando vai casar, gente, olha só, não vamos criar discórdia, não vamos competir, porque não somos iguais, né? O homem já sai com um gasto calórico muito mais elevado que nós. Então não dá muito para comparar nesse sentido. Claro que existem situações ímpares, né, Carol, que acontece ao contrário também, né? Que homens com um fator um pouquinho diferente do que o normal, todo, assim. o normal. Mas, assim, é muito bom quando vai a família toda, principalmente pensando em criança e adolescente. Porque, assim, eu praticamente não acredito, assim, em mudanças de criança e adolescente, não tendo mudança das pessoas envolvidas em casa, sabe? Porque pode ser que aquela criança faça uma semana, 2, sabe? Mas eu digo, aquela insistência para a vida toda, assim, é muito difícil. Não tem como a gente, aqui é o armário do fulano, aqui é a geladeira do fulano, a parte da geladeira, né? E dizer que, aqui é minhas coisas, né? Ó, fulano, não come o que tá aqui, né? Não existe muito isso, não dá pra gente fazer isso. Para um adulto isso é diferente, isso é difícil, imagina para uma criança. É verdade. Essa semana a gente recebeu aqui um pessoal que fazia ginástica, balé, e a Maria Laura é uma das meninas, né? Ela veio, ela tem 10 anos e ela é ginasta e bailarina. E aí ela falou assim, não, eu já mudei minha alimentação e eu sei que eu só posso comer alguma coisa diferente no fim de semana. E eu achei, assim, ela muito determinada, mas realmente isso que tu fala. A mãe dela é uma pessoa que ajuda ela durante a semana, né? Cobra também, não se alimenta de coisas assim, né, diferentes durante a semana. Então, realmente, a gente vê que esse exemplo em casa faz a diferença, porque a professora cobra, a mãe cobra, mas todo mundo ajuda. E precisa isso, né, Mari? Assim, Carol, ontem eu atendi um menino de 8 anos no consultório e ele está em processo de perda de peso, exames alterados, 8 anos, né? E ele me levou o cardápio do colégio para eu avaliar, né, para mandar cartinha para a escola, que às vezes a gente faz isso e tal. E de repente, ele foi com a avó ontem, né? Ele não tinha ido com a mãe. E de repente ele fala assim pra mim, doutora, a frase, agora eu já sei, eu tenho que comer o necessário. A frase de casa é comer o necessário, né? A hora que a gente ficou satisfeito, não precisa se servir mais, né? Então, assim, a gente tá tentando trabalhar muito com ele isso, né? Então, quando ele me falou isso, eu achei bonitinho, né? Ele falando, ele falou, eu falei pra professora do colégio, eu vou me servir do necessário, né? E ele já tá percebendo isso. Achei a coisa mais querida, assim, porque quando a criança entende, quando tem o auxílio de casa, sabe? Faz total diferença. Até porque é muito chato para uma criança, né? Todo mundo come dessa forma, eu não, eu já tenho sobrepeso, lá em casa todo mundo pega do meu pé, eu tô indo na nutricionista, meus coleguinhas não vão. Tem que rolar essa ajuda mútua de todo mundo, né, Mari? E uma coisa que eu lembrei também agora, Carol, que é super importante, eu conversei com alguns pais, inclusive, essa semana no consultório. A criança, muitas vezes, ela já chega lá, ou até o adolescente, meio com raiva desse tema, meio que assim, não aguento mais ouvir sobre eu tenho que me comer melhor, né? Porque isso está sendo uma discussão há muito tempo em casa. Na hora do almoço é um estresse porque
me obrigam a comer salada e eu não como, sabe aquela história? E eu atendi casos, assim, né, que na hora que chegou lá, eu já vi que a criança estava por aqui, né, do assunto, assim. E daí a gente tem todo um jogo de cintura para poder fisgar de novo, né? Então, assim, é super importante não haver tanto estresse em torno disso. Eu sei que é difícil, tem que ter paciência dos pais, né? Mas, assim, é uma realidade que daí depois começa a ter outra consequência, sabe? Ele começa a não comer porque não aguento mais, agora que eu não vou comer mais. Sabe aquela história? Sim. Então, assim, se começar a ver, leva já no consultório, né? Talvez gente procurar ajuda antes já facilita, já evita esse estresse, né, Mari? Muito. Eu tenho, assim, tentado a ajuda psicológica, assim, dos psicólogos, dos terapeutas, bastante. Porque geralmente eu percebo que a criança ou o adolescente já vem com esse estresse bastante grande. Daí eu não consigo trabalhar sozinha, né? E daí a gente tem encaminhado também. Pegando esse exemplo, né, do menino de 8 anos, falando de criança, a partir de que idade ou a partir de que momento que realmente eu vejo, não, vou procurar uma ajuda, eu preciso ajudar meu filho, minha filha, meu neto, né, a ter uma alimentação mais saudável, preciso fazer alguma coisa? Assim, Carol, eu sou suspeita em te falar, né? Porque o nutricionista sempre acha que tem que ir desde lá da introdução alimentar do bebê, né? A mãe parou de amamentar parou não, né? Ou tá dando de mamar até os 6 meses e depois começa aquela reintrodução, né? Introdução aos alimentos, enfim. Eu acho que ali a gente já poderia, perfeitamente estar auxiliando. Existem nutricionistas hoje, eu não atendo, né, bebês, assim, crianças dessa idade mas existem sim nutricionistas que atendem geralmente essa fase de começar a introduzir, né? E eu acho assim, o período dessa introdução é extremamente importante para a gente poder ver que paladar vai ser formado, que aceitação, o convívio, o que essa criança está vendo ter em casa, na mesa, tá? A gente vê muito o que, Carol, hoje em dia, que a família não mais senta na mesa. Cada um está num canto, né? O pai está em algum lugar, a mãe está em outro e a criança está na frente da televisão comendo, né? Ou estou dando de comer para a criança na frente de algum eletrônico, sabe? Isso é extremamente difícil para a formação, para a socialização dessa criança. Mas então, isso depende muito da casa, né? O pai e a mãe precisam determinar isso, né, Mari? Muito, não tenha dúvidas, assim. Eu tenho pegado muito no pé, assim, dos pais, principalmente lá, que não vamos sentar todo mundo na mesa, né? Tipo, eu falo com todos, assim, às vezes a gente chama, vem só a mãe ou vem só o pai, a gente chama na outra semana, quero falar com o pai também, quero falar com a avó, quero falar com o vô, quero falar, né? E daí a gente acaba conversando bastante. Isso, como é questão de costume, né? Você contando isso, no final de semana eu estava lá na minha mãe, a gente fez um peixinho na churrasqueira ali e tal, e aí todo mundo puxou uma cadeirinha, ela, não, vamos na mesa. Eu falei, mãe, tu nunca deixou a gente comer em outro lugar que não fosse na mesa, né? E era uma coisa que foi muito dela, assim, eu vejo quanto isso ajudou, até na questão familiar, do convívio, isso é muito importante, até né? Porque a gente troca conversas na mesa, né, Carol? Assim, eu me lembro de quando era mais nova, assim, meu pai não deixava ninguém falar alto na mesa e ninguém podia falar de problemas na mesa. Na mesa a gente tinha que falar de coisa boa, né? Ele é muito nítido disso, assim. Era uma coisa que ele não gostava, assim, né? Que a gente falasse de alguma coisa ruim e tal, ou de problemas. E eu acho que é isso, sabe? A comida traz isso, né? Não só quando a gente está com amigos, né? Ou com a família no final de semana. Acho que o dia de semana também tem que ser assim, né? Por exemplo, trabalhei o dia inteiro, chego à noite, vamos sentar na mesa, né? Porque essa questão de... Porque se a gente fica na televisão, ninguém vai conversar, né? E uma coisa super importante que eu tenho falado no consultório, inclusive para os adultos. Não leva celular para a mesa, né? Não leva. Ai, doutora, mas eu quero tirar foto. Não, tira foto e larga o celular, né? E depois posta, fala. Porque assim, senão a gente perde, sabe? Esse convívio, assim, esse conversar, porque a comida traz essa união nossa, né? Isso não é só para os momentos de lazer, isso é para os momentos do dia a dia que também traz esse lazer para o dia a dia, né? Porque acho que a gente tem que cada vez mais trazer momentos relaxantes para nós, né? Porque geralmente no dia a dia a gente já vive situações bastante
ansiosas, estressantes, né? E eu acho que a comida traz muito isso, né? E por mais que... E eu me lembrei de uma coisa também. Às vezes os pacientes falam assim, mas daí à noite a gente quer fazer uma comida reconfortante, né? E daí a gente quer fazer uma macarronada, quer fazer... Gente, a gente pode fazer, né? E daí entra o equilíbrio. Por que não, né? E hoje de manhã, quando eu fiz o meu café da manhã, Carol, eu lembrei de uma coisa para eu conversar com as pessoas nas redes sociais sobre. Que depois eu vou postar, né, nas redes sociais. Exatamente isso. Eu pensei assim, poxa, eu tenho que postar isso, sabe? E a comida que eu fiz, eu lembrei disso, sabe? Então, assim, a gente tem que ter tudo equilíbrio para a gente poder estar fazendo um pouquinho de cada coisa, né? E por que também a gente não faz alguma... Hoje em dia tem excelentes alimentos que a gente pode substituir aquilo por esse. Eu ia te perguntar essa questão assim, vou fazer uma macarronada, vou fazer um risoto, mas vou trocar ingredientes. Isso de fato ajuda ou isso a gente só está se iludindo assim, Mari? Não, de fato ajuda muito, Carol, né? Tipo assim, um macarrão, né? Nosso exemplo aqui, uma massa, né? Refinada, que é de farinha só branca... poxa, tem hoje alternativas que tenham agregado farinhas integrais dentro, que tenham cereais integrais dentro, né? Marielle, é melhor eu comer essa massa à noite? Não tenha dúvidas, né? É melhor para tudo, né? Não só, mas também, por exemplo, poxa, daí eu fiz uma massa branca e não exagerei no prato, eu faço exercício físico quase todos os dias, eu me alimento bem no resto dos outros dias. Não vai ter problema nenhum a gente comer de vez em quando isso, né? Na verdade, assim, não tem nada que seja 100% proibido, né? Eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco isso, né? É que nem aquela história, a gente vê muita gente postando é melhor comer um brigadeiro com a mente tranquila e sã do que comer aquele mesmo brigadeiro estressado, né? Porque até a rota de metabolismo desse brigadeiro ou dessa massa vai ser diferente. Porque quando a gente se estressa, existem hormônios que são liberados que é diferente naquele momento de prazer, naquele momento de relaxamento. Por isso que a gente fala tanto hoje em dia das pessoas respirarem, trazerem momentos relaxantes, porque existem modulações hormonais diferentes para isso, sabe? Muito importante. Mari, eu quero te agradecer. Queria que tu deixasse teus contatos, as redes sociais, que eu sei que tu fala bastante. Eu já estendo o convite para tu estares aqui conosco outros dias. Obrigada. Eu tenho uma rede social, Instagram e Facebook, que é Marielle Barcelos, Marielle com Y no final. E eu tô sempre lá dando diquinhas, né? E posso dar o contato do meu consultório? Meu consultório é o 3431-9999, para quem tiver interesse. Tá bom, e depois a gente vai marcar a Mari também nas redes sociais da TV, nas minhas, e você vai encontrá-la muito fácil.